Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção nessas duas importantes advertências. Primeira advertência: Deus, o Todo-Poderoso, falando através do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, disse, abre aspas, por falta de conhecimento o meu povo perece, fecha aspas. A ignorância, a falta de conhecimento bíblico faz muitos cristãos perecer e enveredar pelas searas do achismo e das falácias doutrinárias. Falácia é um raciocínio que parece correto, um raciocínio que parece verdadeiro, mas na verdade não o é. Falácia é uma mentira travestida, disfarçada, maquiada de verdade. Segunda advertência: o achismo é a brecha que a ignorância encontra para expressar sua opinião. O achismo é a brecha que a ignorância encontra para expressar a sua opinião. Infelizmente, meus irmãos e amigos, a síndrome do achismo tem encontrado terreno fértil. E a síndrome do achismo nada mais é do que uma pessoa expressar seu pensamento tendo como base sua própria opinião e intenção, desprezando o que existe de verdade. O achismo é irmão gêmeo da convicção. Porque a convicção é a ideia ou opinião sobre algo de modo obstinado, crendo absolutamente naquilo que acredita, mesmo não sendo verdade. É por isso que Friedrich Nietzsche, filósofo e filólogo, escreveu que as convicções humanas são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Os nossos estudos são fundamentados na Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa única e todo suficiente regra de fé, vida e conduta. Os nossos estudos são fundamentados também em fontes históricas fidedignas, confiáveis. O nosso compromisso é com a verdade. Somente com a verdade. Por quê? Porque a verdade rompe as correntes da mentira, do pecado, do medo e das ilusões, permitindo uma vida autêntica e alinhada com a realidade. Nós vamos começar esse
primeiro estudo sobre a origem e história da cruz, respondendo 8 perguntas que me fizeram. Essas 8 perguntas que me fizeram já esclarece muitas coisas. Primeira pergunta que me fizeram. Qual é a origem da cruz e o que ela significa? Permitam-me repetir novamente. Qual é a origem da cruz e o que ela significa? Meus queridos irmãos e amigos, a cruz inquestionavelmente teve sua origem lá na Babilônia, logo após o dilúvio, e quase 2000 anos antes de Jesus, o Cristo. Estão entendendo o que estou dizendo? Eu vou repetir. A cruz, inquestionavelmente, teve sua origem lá na Babilônia, alguns anos após o dilúvio, e 2000 anos antes de Jesus, o Cristo. E quando falamos de Babilônia, lembramos de Apocalipse 17, versículo 5, que diz que Babilônia é a progenitora, é a mãe de toda prostituição e abominação que existe na face da terra. Tudo que existe de ruim, abominável e nojento surgiu no começo do mundo, lá na cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia era um poço de lama e podridão, e onde Satanás estava bem à vontade. A cruz, meus queridos irmãos amigos, era símbolo do Deus Sol Tamuz, que segundo sua mãe Semiramis, era reencarnação de Nimrod. Tanto Nimrod como o Deus Sol Tamuz são personagens bíblicos. Sabiam disso? Tamuz é mencionado no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 18. É mencionado ainda no capítulo 44 do profeta Jeremias, versículo 17, 19, 24 e 25. Tamuz é mencionado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 17. Tamuz é o nome do 4º mês do calendário religioso judaico e também o nome do 10º mês do calendário civil judaico, porque o calendário religioso judaico é um e o calendário civil judaico é outro. Nimrod era bisneto de Noé e está registrado no livro de Gênesis, capítulo 10. Em nossos estudos,
falaremos mais detalhadamente sobre esses personagens que fazem parte de uma história diabólica arquitetada por Semíramis, esposa-mãe de Nimrod. Esposa-mãe de Nimrod. Nimrod casou-se com a própria mãe. Semíramis, como esposa de Nimrod, bisneto de Noé, é mencionada por 80 escritores antigos, como Eusébio de Cesareia, em sua obra Crônica, Taciano, em sua obra Discurso aos Gregos, Plutarco, Agostinho de Hipona, Polieno, Valério Máximo, Paulo Orósio, Justino, etc, etc. É mencionado em mais, fora esses, mais 72 escritores antigos. Semíramis é chamada de Rainha do Céu no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 18. E também no capítulo 44, versículo 17. Semíramis é também chamada de Astorete ou Astarte. E também a chamam de Star. Semíramis e seu marido Nimrod, segundo Alexander Hislop, escritor escocês, autor do livro As Duas Babilônias, fundaram um sistema religioso apóstata. Segundo esse escritor escocês, Alexander Hislop, autor do livro As Duas Babilônias, Nimrod e Semíramis fundaram um sistema religioso apóstata. Nimrod casou-se com a própria mãe, como já disse. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção, e muita atenção, em algumas fontes históricas fidedignas, confiáveis, deixando bem claro que a cruz teve sua origem lá na Babilônia, logo após o dilúvio, e quase 2000 anos antes de Jesus o Cristo. O dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento de William Edwin Finney, estudioso bíblico, teólogo e escritor inglês, que nasceu em 1873 e faleceu em 1949, na página 256, escreveu, abre aspas, a forma da cruz de duas vigas, como aquela que crucificaram Jesus, teve sua origem na Caldeia ou Babilônia e foi usada como símbolo do deus Sol
Tammuz naquele país e em terras adjacentes, inclusive no Egito. Entenderam? O dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento de William Edwin Finney, teólogo e escritor inglês, estudioso bíblico, que nasceu em 1873 e faleceu em 1944, na página 256, escreveu, abre aspas, a forma da cruz de duas vigas, como aquela que crucificaram Jesus, teve sua origem na Caldeia ou Babilônia e foi usada como símbolo do deus Tammuz naquele país e em terras adjacentes, inclusive no Egito. Outra fonte histórica fidedigna, Welbert William Bullinger, que nasceu em 1837 e faleceu em 1943, escritor com mais de 10 livros publicados, clérigo anglicano e professor de estudos bíblicos, no livro The Companion Bible, a Bíblia Companheira, escreveu, abre aspas, cruzes eram usadas como símbolo do deus Sol babilônico, fecha aspas, apêndice 162. Outra fonte histórica fidedigna, John Garnier, no livro Adoração dos Mortos, livro publicado originalmente em 1909, e é uma obra de pesquisa histórica e teológica que explora as raízes da idolatria pagã, na página 226 escreveu, abre aspas, a cruz, na forma ansata, era carregada nas mãos dos sacerdotes egípcios e reis pontífices como símbolo de autoridade, como sacerdote do Deus Sol. Fecha aspas. Outra fonte histórica fidedigna. No livro The No Christian Cross, a Bíblia não cristã, escrito em 1896, de John Dean Parsons, escritor inglês, entre as páginas 133 e 141, onde questiona por que a cruz, sendo um símbolo associado a crenças pagãs, a divindades em culturas antigas, foi adotada pelo cristianismo, diz, abre aspas, usavam-se cruzes como símbolo do deus babilônico. A cruz não é de origem cristã. Fecha aspas. Mas uma fonte histórica fidedigna,
No livro A Cruz no Ritual, na Arquitetura e na Arte, de George Smith Tieck, está escrito, abre aspas, é estranho, porém inquestionável, o fato que em eras muito anteriores ao cristianismo, aliás, ao nascimento de Jesus, e em terras não tocadas pelo ensino da igreja cristã, a cruz tenha sido usada como símbolo sagrado. Entenderam? George Smith diz, é estranho, porém inquestionável o fato que em eras muito anteriores ao nascimento de Jesus e em terras não tocadas pelo ensino da igreja cristã, a cruz tenha sido usada como sinal, como símbolo sagrado. Meus queridos irmãos e amigos, apresentamos inicialmente 5 fontes históricas confiáveis, mostrando que a cruz teve sua origem lá na Babilônia, logo após o dilúvio, e quase 2000 anos antes de Jesus, o Cristo. E era símbolo do Deus Sol, Tammuz. Durante os outros estudos, apresentaremos outras fontes fidedignas. Segunda pergunta que me fizeram. A Igreja Apostólica ou Primitiva tinha a cruz como símbolo do cristianismo ou enaltecia e embelezava a cruz como acontece hoje? Uma pergunta bem contundente, uma pergunta bem direta. A Igreja Apostólica ou Primitiva tinha a cruz como símbolo do cristianismo? Ou enaltecia e embelezava a cruz como acontece hoje? Meus queridos irmãos e amigos, a igreja cristã primitiva, a igreja apostólica, nunca teve a cruz como símbolo do cristianismo e muito menos enaltecia e embelezava a cruz, como acontece lamentavelmente e estupidamente hoje em muitas igrejas. Entenderam? A igreja cristã primitiva, a igreja apostólica, nunca teve a cruz como símbolo do cristianismo e muito menos enaltecia e embelezava a cruz, como acontece lamentavelmente e estupidamente hoje em muitas igrejas. Não existe nenhum registro bíblico ou histórico dizendo que a cruz era usada como símbolo da igreja apostólica, ou que a igreja enaltecia e embelezava a cruz, seja
com crucifixo ou vazia, isto é, sem crucifixo. Eu creio que estão entendendo. John Fletcher Hurst, bispo da Igreja Metodista Episcopal Americana, historiador e educador, que viveu de 1834 a 1903, na sua obra Short History of the Christian Church, Breve História da Igreja Cristã, página 366, volume 1, escreveu, abre aspas, a igreja primitiva ou apostólica não usava crucifixo e nenhuma representação material da cruz. Fecha aspas. A igreja apostólica, a igreja primitiva, tinha a cruz como um instrumento maldito de morte, adotada pelos romanos e que ceifou a vida de Jesus, o Cristo, e de milhares de cristãos. Esse era o pensamento da igreja primitiva apostólica. A igreja apostólica tinha a cruz como um maldito instrumento de morte adotada pelos romanos e que ceifou a vida de Jesus, o Cristo, e de milhares de cristãos. George Hawkins Pember, teólogo e erudito inglês, autor de vários livros, que frequentava a congregação dos irmãos de Plymouth e que viveu de 1837 a 1910, escreveu, abre aspas, presta atenção no que diz George Hawkins Pember, abre aspas, por que um instrumento de madeira no qual Satanás destruiu a vida humana de Jesus deveria ser venerado, adorado e designado como símbolo, sinal sobre o povo de Deus? Por quê? E continua George Hawkins Pember dizendo, abre aspas, se um parente chegado ou um amigo íntimo fosse assassinado, guardaríamos a arma usada em ato tão vil e íamos venerar e marcar sobre nós e sobre todos que o amavam sua forma? Fecha aspas. Infelizmente, isso vem acontecendo em muitas igrejas evangélicas e protestantes, inclusive em algumas igrejas da denominação da qual faço parte. Colocam a cruz em lugar de destaque atrás do bema, do púlpito. E alguns a embelezam até com luzes coloridas. E também estampam em camisetas e acham que estão certos. Isso acontece até na denominação da qual faço parte.
Algumas igrejas da denominação da qual faço parte colocam uma enorme cruz atrás do bema ou do púlpito e a embelezam. E ainda fazem camisetas com a figura, com o sinal da cruz. E acham que estão certos. Pastores moderninhos fazem essa absurdidade, essa irracionalidade. Pastores moderninhos fazem essa absurdidade, essa racionalidade com os membros de sua igreja. Membros que não conhecem a verdadeira história e origem da cruz. Aliás, nem esses pastores moderninhos, chamados de teólogos, conhecem. São realmente sem noção. Terceira pergunta que me fizeram. Quando a cruz passou a ser usada pela Igreja Católica e posteriormente pelas outras igrejas, mesmo sendo um símbolo pagão e diabólico? É a terceira pergunta que me fizeram em um estudo que fizemos. Quando então a cruz passou a ser usada pela Igreja Católica e posteriormente pelas outras igrejas, mesmo sendo um símbolo pagão e diabólico? A Igreja Católica sabia disso. As igrejas evangélicas que adotam a cruz sabem disso. Prestem atenção. A cruz passou a ser usada pela Igreja Católica, que é a igreja que vem desde o tempo dos apóstolos, logo após a conversão do imperador Constantino I, no quarto século, quando teve aquela visão da cruz flamejante com a inscrição in hoc signo vinci, sobre esse sinal vencerás, um dia antes da batalha da Ponte Milvia, ali no rio Tibre, Itália. Entenderam? A cruz passou a ser usada pela Igreja Católica, que é a igreja que vem desde o tempo dos apóstolos, logo após a conversão do imperador Constantino I, no quarto século, quando teve aquela visão da cruz flamejante com a inscrição in hoc signo vinci, sobre esse sinal vencerás. E isso aconteceu um dia antes da Batalha da Ponte Milvia, ali no rio Tibre, Itália. Após essa controversa visão, mandou que seus soldados pintassem o manograma cristão Xiró em seus escudos, e acabou vencendo o exército de Maxêncio no dia 28 de outubro do ano 312 depois de Cristo. Ele mandou que os seus soldados pintassem o manograma cristão Xiró um dia antes, no dia 27 de outubro do ano 312. E a batalha foi no dia 28 de outubro do ano 312 depois de Cristo.
Shiró é a sobreposição das duas primeiras letras da palavra Cristo em grego. Shi mais Ró mais Iota mais Sigma mais Tau mais Ômicron mais Sigma, Christos em inglês, em grego. Mas, preste atenção, mas o imperador Constantino I, sabia que a cruz era símbolo do deus Sol Tammuz, de quem ele era adorador e sumo pontífice. O seu próprio biógrafo, Eusébio de Cesareia, diz que Constantino nunca se converteu ao cristianismo. Posteriormente, a Igreja Católica, lamentavelmente, se uniu ao Estado. Essa era a intenção do imperador Constantino I. Foi paganizada, adotando costumes pagãos e conceitos filosóficos. Foi secularizada, apostatou-se da verdade e adotou a cruz, que era símbolo do deus Sol babilônico Tammuz, também como seu símbolo, não como símbolo do cristianismo. Porque a cruz, como já disse, nunca foi símbolo do cristianismo. O dicionário de teologia de Becker diz, abre aspas, o uso público da cruz foi adotado pelos primeiros cristãos como um símbolo na época de Constantino. Para os primeiros cristãos, cercados pela crucificação como um fato sombrio da experiência comum, não havia o perigo de embelezar a cruz pelo sentimento. Fecha aspas. O livro de Fatos de Harper diz, a cruz, abre aspas, a cruz em igrejas e câmaras foi introduzida por volta do ano 431 e montada em campanários ou torres por volta do ano 468. Quarta pergunta que me fizeram. Então a cruz não é uma invenção da Igreja Católica? Não. A cruz não é uma invenção da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, quando dizemos que a cruz é maldita, abominável, e que não deve ser embelezada e colocada em lugar de destaque por nenhuma igreja, não estamos desrespeitando a Igreja Católica. Estamos advertindo as igrejas que usam esse símbolo que nasceu lá na Babilônia através de uma história sórdida inventada por Semíramis, mãe de Tammuz, esposa-mãe de Nimrod. Lamentamos profundamente o fato da Igreja Católica e outras igrejas, inclusive algumas igrejas da qual faço parte, ficarem
enaltecendo e embelezando esse instrumento de morte considerado um dos mais cruéis que já existiu. A Enciclopédia Britânica, volume 6, página 753, diz: encontraram diversos objetos datados de longos períodos anteriores à era cristã, marcados com cruzes de feitios diferentes em quase toda parte do mundo antigo. Fecha aspas. Vou repetir. A Enciclopédia Britânica, volume 6, página 753, diz, abre aspas, encontraram diversos objetos datados de longos períodos anteriores à era cristã, marcados com cruzes de feitios diferentes em quase toda parte do mundo antigo. Fecha aspas. Quinta pergunta que me fizeram. Então, estão errados, ou estão erradas. Então estão erradas as igrejas que embelezam, enaltecem e colocam a cruz em lugar de destaque dentro dos templos ou fora deles? Sim, estão redondamente erradas essas igrejas. É o cúmulo do absurdo, surreal, falta de sabedoria, falta de conhecimento bíblico e histórico. Na verdade, quem assim procede está adorando o Deus Sol Tamuz, porque a cruz é símbolo dele e não símbolo do cristianismo. Sexta pergunta que me fizeram. Por que muitos cristãos dizem que acham que não tem nenhum problema? Por que muitos cristãos dizem que acham que não tem nenhum problema? Como já disse, o achismo é a brecha que a ignorância encontra para expressar sua opinião. Contra fatos não há argumentos. O fato de Jesus ou Cristo ter morrido numa cruz, que era um instrumento de morte adotado pelos romanos e símbolo do deus sol babilônico Tamuz, não purifica esse instrumento de morte e não autoriza ninguém a colocá-la dentro do templo. Não adianta resignificar a cruz. Não adianta resignificar a cruz. Isto é, não adianta dar um novo sentido, uma nova interpretação ou valor a um objeto ou instrumento maldito. A cruz é maldita. A cruz é abominável. A cruz é símbolo do Deus Sol, Tamuz. A cruz foi um instrumento de morte adotado pelos romanos. Não adianta resignificar a cruz. Sétima pergunta que me fizeram. Estamos terminando. Quantos modelos de cruzes existem? Eu consegui achar mais de 100 modelos de cruzes. E todas são oriundas da cruz que era símbolo
do deus Sol Tamuz. Assim como o rei Sol Tamuz recebeu vários nomes de um país para o outro, é o que chamamos de aculturação, a cruz também foi sendo modificada de um país para outro. Oitava e última pergunta. Você sabe me dizer quais são as igrejas evangélicas que não colocam cruzes dentro dos templos e não embelezam e enaltecem a cruz? Sim, sim, sim. São muitas as igrejas que não se compactuam com esse absurdo. Exemplos. Vou citar apenas 7 exemplos. Igreja Assembleia de Deus, que foi a segunda igreja pentecostal aqui no Brasil, a chegar no Brasil. Segunda, Congregação Cristã no Brasil, que foi a primeira igreja pentecostal a chegar no Brasil. Terceira, Igreja Batista. Quarta, Testemunho de Jeová. Quinta, Igreja Pentecostal Deus e Amor. Sexto, Brasil para Cristo. Sétimo, Avivamento Bíblico. Existem muitas outras. Para terminar, a cruz não significa absolutamente nada para os verdadeiros e sinceros cristãos. E não adianta resignificá-la. Não adianta resignificá-la. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos? Meus queridos irmãos e amigos, esse é o nosso primeiro estudo. Nós temos mais 4 estudos falando sobre a origem e a história da cruz. Não percam esses estudos. São estudos fidedignos. Estudos de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, e de acordo com fontes históricas fidedignas. Meus queridos irmãos e amigos, dê o seu like. Assine o sininho. Acione o sininho. Dê o seu like. Ajudem-nos a levar essas verdades que estão sendo distorcidas para muitas outras pessoas. Dê o seu like. Inscrevam-se também em nosso canal. Esse canal é de todos aqueles que amam a verdade, que têm compromisso com a verdade. Um grande e forte abraço. Fiquem com Deus.